Vamos abrir as Bíblias? Quem gosta de seminário? Estamos iniciando hoje um seminário. Glória a Deus. Olha, abra por favor, 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Após o término do culto, gostaria de falar com o Rodrigo e a Tayla, por favor. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Não tem nada de errado. Bem, os irmãos dizem que quando eu falo isso, eles apavoram. Eu falo, meu Deus, uai, Jesus do céu. Glória a Deus. Está tudo em paz. Tudo vai bem com Jesus no coração. 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda carta, capítulo 2. Depois, segunda aos Coríntios, capítulo 11. Nós estamos iniciando um seminário de seitas e heresias. Glória a Deus. Seitas e heresias. Podemos ler? Olha o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Os 3 versículos apenas. E também houve entre vós, o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 aos Coríntios 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Todas as portas do Senhor e os olhos do entendimento e a graça de Deus esteja nesse lugar, em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória e tome assento. Irmã Luzia Lima, irmão Hélio, muito bem-vindos, meus queridos, viu? Deus abençoe. Hermina Randall, dos Estados Unidos, também, Deus abençoe a senhora, abençoe todos aí. Pelo YouTube, irmãos, Marco Aurélio Paixão, muito bem-vindo. Derek Sintra, está de trabalho. Lucilene Maria, muito bem-vindo. Vanderlei Roberto, de Tupaciguara, muito bem-vindo, irmão Vanderlei. Reicilane, bem-vindo. Evani Dias, bem-vindo. Selma Salgado, bem-vindos, em nome de Jesus. Entra por esse QR Code aí, que vai aparecer na telinha aí, e você faz o pedido de oração, ou então pelo link que está fixado aí para pedido de oração. Você entra aí e faça o seu pedido de oração. No final estaremos orando. Meus irmãos, seminário de seitas e heresias.
Com esse seminário, nós não queremos atacar ninguém. E nem tampouco menosprezar pessoas, não. Mas queremos olhar para a palavra, buscar entendimento, para andarmos no caminho da salvação. Essa igreja e esta denominação não salva ninguém. Eu tenho falado isso há muitos anos, né? Muitos anos. Em 2021, faremos, se Deus não voltar antes, se nós ainda estivermos aqui, Deus é que sabe o amanhã, e o amanhã pertence ao Senhor, não é? Mas se nós continuarmos aqui até outubro de 2021, faremos ou faríamos 20 anos nesse lugar. Aliás, nesta denominação e nesta regional, que já passamos, hoje é o 4º templo, não é? Deus tem nos dado crescimento, e essa parte é a parte dele, por isso ele é que é glorificado. Um planta, outro rega, Deus é quem dá o crescimento. E eu sempre falo essa questão, essa igreja não salva, religião não salva, o Salvador é Jesus, o Salvador é Jesus. Quem é testemunha disso? Então, e nós aqui condenamos os erros nossos, não as pessoas que erram no meio de nós, mas os erros nossos nós condenamos, no nosso meio, não é? Há 20 anos praticamente falando contra as coisas erradas no meio evangélico. Por quê? Porque um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus, não omite a verdade. Se alguém quer ganhar uma multidão para si, deverá omitir muitas verdades. Deverá ser falso. Mas se queremos ganhar almas para o Senhor, é a verdade do Senhor que deve ser anunciada. Uma coisa é converter pessoas para si, e quando elas enjoarem da sua cara, não vão te querer ver mais. Outra coisa é levar pessoas a se converterem para o Senhor Jesus. E elas não vão deixar, porque uma vez conhecendo Jesus, ninguém vai querer deixar Jesus. Então, o objetivo é este, é trazer a nós, a mim e a você, verdades. Com certeza vou estudar de novo muitas coisas, vou fazer uma rebuscada em enciclopédias, em bons livros, vou ouvir pessoas, para que nós possamos trazer mais informações ainda bíblicas para nosso elevo espiritual, nossa edificação espiritual. Bom, Marcondes, está tudo bem por lá? Amém? Então, meus irmãos, tem um livro que não tem mais edição dele, que chama-se Resistindo à Tempestade das Seitas. Pastor Tácito da Gama Leite Filho, que jaz com o Senhor, já partiu para a eternidade, mas foi meu professor de sociologia, de história, um mestre. Muita sabedoria e conhecimento, e ele é o autor deste livro, que é um best-seller, mas não tem mais edição do livro, um livro bem grosso, e fala de o que você imaginar de seita e heresia, esse livro tem, viu, irmã Rosa? Eu não sei se a Rosa na época adquiriu, porque quando ele chegou a ser professor conosco aqui alguns anos atrás, né, Rosa? Eu não sei se na época ele trouxe e se não tinha mais. Então, meus irmãos, nós vamos aqui fazer uma introdução. A nossa lição de hoje, a nossa palavra de hoje é introdução a seitas e heresias prolegômenos. O que são prolegômenos? É um amplo texto introdutório sobre aquilo que se vai dizer, ok? Então, algumas coisas nós temos que entender primeiro, para poder depois ter uma compreensão de quando se vai falar de uma seita. Então nós temos que entender, por exemplo, religião e religiosidade.
muitas pessoas hoje falando muitas coisas sobre o religioso, religiosidade, não sei o que, não é? Não tem muita gente falando sobre isso? Nós temos que entender uma coisa: todos nós temos religiosidade. Todos nós. Jesus tinha religiosidade, porque religiosidade é o sentimento que está em nós. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós nascemos procurando Deus. Isto está em nós. É por isso que quando você vai estudar a história do homem, a antropologia, nós vamos falar algumas palavrinhas aqui diferentes, mas não fica preocupado se você não sabe o que é. Daqui um pouquinho você vai descobrir que é simples, tá bom? Antropologia é o estudo do homem. Então, quando você vai estudar a história, sociologia, estudo das sociedades, não tem como você achar uma história sem a religião junto. Porque o homem nasce procurando Deus. Adão e Eva, o primeiro casal no jardim, Deus na virada do dia. E aí você vai estudar, os homens sempre procurando um jeito. Quando eles não tinham informações de quem é esse Deus e como é esse Deus, eles inventavam deuses. Porque a necessidade de ter alguém para adorar, a necessidade do sacro, do divino, do sobrenatural, daquilo que está além. Então, às vezes, pessoas fizeram muitas coisas tentando achar Deus, porque a nossa alma, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, e nós somos seres que temos religiosidade. Agora, o que é religião? Religião é quando eu formato a minha religiosidade, em palavras simples. Então, tem religiões certas e religiões Maria Vitória. Vitória, né? E religiões, se tem certo, tem, aleluia, tem errado. Então, só que aquilo lá foi, eles formataram a maneira de servir o Deus. Por isso que vai ter tanta coisa por aí. Olha o que diz Stanley Jones. Religião, repita comigo, religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões. O Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso há um só Evangelho. Então uma coisa é quando nós estamos buscando Deus e inventamos coisas. Agora Deus nos buscando, Ele tem a verdade para nós. Beth Bacon disse assim, é uma professora de hebraico, autora de vários livros, inclusive já apareceu por Anápolis aí, é uma pessoa abençoada, e ela participou da comissão que produziu a NVI. Escuta aqui, ela disse assim, o estudo das religiões nunca pode ser uma atividade apenas intelectual. É imprescindível elucidar a verdade dos fatos como são, e depois tomar posição. Por isso que Josué 24:15, ele vai dizer para o povo assim, tão conhecido: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que ter uma definição correta. Nós, irmãos, todos os caminhos levam a Deus? Sim ou não? Diga, depende, pastor. Fala, depende, pastor. Por quê? Porque todos nós vamos encontrar com Deus na eternidade. Todos nós. Condenados ou não, absolvidos, salvos ou não, vamos encontrar com Ele. Uma vez morto, Hebreus 9:27, segue-se o juízo. Quem é o juiz? Jesus Cristo.
Agora, nesse sentido, todos os caminhos vai levar a pessoa a Deus. Só que se não for através de Jesus, vai levar para ouvir de Deus a sentença da condenação. Mas se eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus de verdade, conforme a palavra e não conforme o que eu penso, eu vou a Jesus, o Salvador. Eu vou a Jesus para morar com Ele na eternidade. Eu vou a Jesus para ter gozo eterno. Eu vou habitar na Nova Jerusalém, conforme a palavra. Então nós temos que entender isso. Amém? Está indo tudo bem até agora? Como é introdução, a gente vai parar em algumas coisinhas assim, mas quando começar a estudar cada seita, vai ficar mais tranquilo. O valor de estudar sobre religiões e religiosidade é confirmado por 3 propósitos. Primeiro, mostrar que as religiões confirmam a necessidade de um Deus na vida do ser humano. Se tem tantas religiões espalhadas no mundo, que são milhares e milhões, é porque revela que estão procurando Deus. Eu me lembro aqui de uma pessoa que há muitos anos, eu era novo convertido ainda, eu tenho 27 anos de fé, graças ao bom Senhor. Então, a pessoa disse, quando você entrar numa casa, e eu ensino isso para os irmãos, quando você entrar numa casa e ver lá um punhado de imagens de escultura que a Bíblia manda não ter, não pense outra coisa, senão que aquela pessoa ali está procurando Deus. Ela está com fome. E ela tem vários deuses ali, porque não achou um que compensa. Mas o dia que ela achar o Deus verdadeiro, vai desprezar todos aqueles. Porque é isso que acontece. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 diz assim que, como convertestes dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Quando a gente acha o Deus vivo e verdadeiro, você não precisa mais dessas coisas. Então, as várias religiões revelam isso. Artesãos de uma tribo da Indonésia constroem um barco de madeira em miniatura e o levam à beira do rio para o sacrifício, usando um animal. E quando se pergunta a eles o que deixaram no barquinho, respondem, meu pecado. Depois o chefe deixa o barquinho ser levado pela correnteza do rio, enquanto os espectadores gritam, estamos salvos. Embora essa cerimônia religiosa não salve ninguém do pecado, Richardson a vê como exemplo de uma ponte para o conhecimento do Evangelho. Isso está no livro Fator de Melquisedeque. Muito bom esse livro. Tem gente que recebe um alívio de consciência e pensa que está certo. Irmãos, não é porque eu não conheço a verdade e aliviei minha consciência que eu estou salvo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação não vem pelo que eu imagino ou eu penso. Não, Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Se nós queremos ser salvos, sentar nesses bancos não vai adiantar. Se queremos ser salvos, temos que receber o Evangelho da salvação e o Salvador que traz o Evangelho. Entende isso? O segundo propósito é mostrar a singularidade de Jesus Cristo. A filha de Billy Graham, Anne Graham Lotz, num programa de entrevistas, ouviu a seguinte pergunta: você é uma dessas pessoas que creem que Jesus é exclusivamente o único caminho para o céu? Você sabe como as pessoas nos dias de hoje ficam bravas com isso? Sem piscar os olhos, ela respondeu: Jesus não é exclusivo. Ele morreu para que qualquer pessoa possa vir a Ele e obter a salvação. Tem muita coisa querendo minar as verdades com perguntas bem colocadas ou acusações nas perguntas. É igual quando você vê um bando no sentido de muitos,
de repórteres, fazendo perguntas para quem eles querem que se dê mal nas respostas. É por isso que eles falam mal do presidente, que o presidente já sabe disso. Aí ele, em vez de ficar com sabedoria, falou: meu amado, por favor, vamos fazer diferente? Eu vou responder você uma coisa mais importante ainda. Sim, sim. Ei, se ele te fizesse isso. Mas não faz, irmão. Aí o povo faz isso. Aí vai lá para a Europa as notícias. Nós temos que tomar cuidado com os professores ateus, professoras ateias. Temos que tomar cuidado com programações como Lúcifer, Sobrenatural. Nós temos que tomar cuidado com séries que exaltam o mal e humilha o bem. Com certos desenhos que quem vence é o Satã. O herói se torna o Satã. São as sutilezas. Desenhos que colocam no coração das crianças e na mente que o super-herói é o Superman. O último filme do Superman realmente colocou ele como salvador. Ele ressuscitou, foi o último. Ressuscitaram o Superman. E aí ele foi o salvador da terra. E aí, alguém chega para uma criança e fala: Jesus é poderoso. Ela, mais do que o Superman? Porque no conceito dela, poderoso é o Superman. Mas nós contribuímos para isso como pais. Nós temos que aprender a formar os nossos filhos como os orientais formam os seus. Se é para o mal, irmão, tem filho lá com 10 anos que sabe usar um rifle. Se é para o bem, tem filho lá com 9 anos que já sabe a Torá, que já sabe o Evangelho, que já sabe. Vocês entenderam ou não? E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Qual é a doutrina que estamos passando para os nossos filhos? Terceiro, preservar e propagar a sã doutrina. A Bíblia afirma que muitas pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso aqui em Romanos 1:25 é mais profundo que possamos imaginar e avaliza o que eu acabei de dizer. Criar o Superman, criar o Batman, criar o Aquaman, criaram o poderoso fulano de tal. E parece que nós temos vendido esses deuses para as nossas crianças. Em nome de Jesus, tenha culto doméstico. Em nome de Jesus, ensine para a sua criança quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Então esses são alguns valores. Agora outra coisa, vamos aprofundar um pouco sobre o que é uma seita. Amém? Está indo bem? Vem do latim secta, que quer dizer partido, facção, escolha filosófica. Essa seita. Agora a palavra heresia, de haireses, não é? É praticamente a transliteração que diz que é uma opinião, escolha de pensamento, doutrina religiosa, teoria que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Como podemos constatar o sentido original de seita? Primeira coisa, irmãos, nós fomos chamados de seita, sabia disso? Quem já sabia, os estudiosos da palavra, né? Atos 24:5, ao que disseram na época: temos achado que este homem é uma peste, falando de Paulo, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Nós não éramos chamados de cristãos, né? Nós éramos chamados de os do caminho, seita dos nazarenos, e vai.
Então, irmãos, no sentido pejorativo, mas nós vamos aqui tratar mais aprofundado da seita, que é aquela religião, aquele lugar, aquele meio que se levanta na forma que vive contra a verdade das Escrituras. Ok? Olha o que disse Dave Brice. Uma seita é uma heresia organizada. Então, se você observar e estudar, a maioria das seitas, ou quase todas, ou todas, existentes hoje, elas são, eles defendem elas com base em versículos bíblicos, com base em revelações. Apareceu o Moroni, não vou entrar em nenhuma seita aqui agora. Apareceu o anjo e me falou isto. Eu estava orando e tive uma visão. Eu estava orando e do céu veio uma placa. E aí começa a nascer uma seita. Tem umas programações nas televisões, tem um camarada oriental por aí, irmãos, que tem tanta mentira. Só que você que, pela misericórdia de Deus, já tem uma graça de entendimento, você vê isso claramente. Mas a pessoa que ainda não tem entendimento da palavra, ela é enganada facilmente, porque as palavras são bem colocadas. E os versículos tirados dos contextos, e agora trazendo uma nova verdade. Então nós temos que prestar muita atenção, principalmente com aquilo que comove. A Bíblia não diz outra coisa senão nesse aspecto que eu estou dizendo. No Salmo 100, por exemplo, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Saber, entender. A Bíblia diz: renovando a mente, o vosso entendimento. Nós temos que entender. O culto é racional, não é emoção, ainda que a presença de Deus nos emociona, mas tem que ter lucidez, saber o que está fazendo, para quem está fazendo. Quando você entrar na igreja, outra coisa importante a respeito disto: entra na igreja sabendo que você não entrou na casa de Francisco, você não entrou na casa de Lindomar, você não entrou na casa de Romivaldo, na casa de Rafael, você entrou na casa de Deus. A igreja é de Deus, o lugar é de Deus, tem que ser respeitado, tem que ter reverência, tem que tirar as alparcas espirituais dos nossos pés, porque o lugar é santo, é dedicado a Deus, é um lugar especial, maravilhoso. Consciência. Então alguém está cultuando a Deus na internet, aqui sentado no banco, com o WhatsApp ligado, respondendo assim, bem disfarçado para ninguém ver. Deus está te vendo, meu irmão. Vem para adorar. Esse celular não te muda, não te transforma. Esse celular não te edifica. Desliga essa praga. Vem para a igreja e aproveita esse tempo. Seja edificado, seja renovado, seja tocado, seja transformado. Tira o celular da mão dos seus filhos. Está entendendo ou não? Então, heresias são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Para os cristãos, é todo o conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, que não condizem com a Bíblia e com os princípios elementares da palavra de Deus. Então, uma seita é uma perversão religiosa, baseado numa falsa doutrina.
Então, quando você vê que um membro de uma seita chega para você e você sabe que aquilo que estão falando está errado. Por exemplo, não entrando aqui no mérito da questão. Alguém chega para você e diz assim: você é a reencarnação de fulano de tal. Aí você fala para a pessoa: não, eu sou eu mesmo. Vim e sou. De retinho. Agora, o futuro meu com Jesus é um corpo transformado, um novo nome, e eu estarei com Ele na glória. Não, você é crente, graças a Deus, evangélico, cristão, prefiro mais ser chamado de cristão. O meu amigo João Batista gosta de ser chamado de protestante. Amém. Então, e é bom esse tema, protestante, porque nós protestamos contra o pecado, contra a mentira, e vai. Então, aí a pessoa fala: mas na sua Bíblia não diz que o próprio Jesus falou, esse aí é Elias, para João Batista? Então, João Batista é a reencarnação de Elias. Aí eles querem, nessa hora, eles querem pegar a Bíblia para tentar provar aquilo que é improvável. Porque o João Batista veio no espírito de Elias porque ele veio na mesma característica. Não há uma doutrina na palavra que confirma isso, que alguém pode reencarnar. Não existe. É o espírito de Elias, a forma. João Batista também estava no deserto, João Batista também vestia diferente, João Batista comia diferente. Ele era também aquele que estava ali para falar em nome de Deus e etc. Agora, quando a pessoa não entende, fala: é mesmo. Aí a pessoa fala: não. E outra coisa, na sua Bíblia aí, fala que tem uma sessão de que o espírito do morto apareceu. Qual? Aí vai lá para Pitonisa, onde o desviado Saul vai na Pitonisa, que era proibido ir, e diz para ela invocar Samuel. Aí ela diz assim: estou vendo um homem com a capa assim, 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 e a boca do Saul fala: é Samuel. Aí a partir daí o texto conta a história como se fosse Samuel. Só que a profecia que é dita ali, ela não cumpre da forma que foi dita. Deus não mente, Deus não erra, e Deus não permite os mortos falar com os vivos. Mas a Bíblia tem a doutrina, e a Bíblia tem, pelo menos essas duas eu vou falar aqui, a parte histórica, quando ela conta o que está acontecendo, a historicidade. Então, quando a Bíblia está contando o que está acontecendo, ela está contando o que está de fato ali acontecendo, mas ela não está doutrinando e nem permitindo que se faça. Entende ou não? Quem pecou, diga amém. Peca mais não, então. Quem está arrependido, dê glória. Glória. Isso, meus filhos, presta atenção. Amém? Aí agora vocês não falam amém. Amém? Ah, tá bom. Então, entendeu? Uma coisa é contar o que está acontecendo, outra coisa é doutrinar. Falar pode, falar não pode, ok? Sempre vai ser em palavras simples assim. Quais são as características de uma seita? É bom que você traga papel sempre. Bom, vamos lá. Para identificar uma seita, basta verificar se ela está fundamentada em heresias, comparando-se com as Escrituras. Vamos aqui a alguns aspectos de característica de seita. Primeiro, diga novas verdades. Fica esperto, irmão. Não existe novas verdades. A verdade já está aqui tem muitos anos. O movimento aí do segundo povo, da época de Adão, por favor. Então Caim, quando ele saiu, ele encontrou outro povo. Que povo era aquele? É o povo que nasceu de Adão e Eva.
a Bíblia não mente. Adão e Eva são os nossos pais, é o casal matriz. Só que Adão viveu mais de 900 anos. Verifica aí que eu nem lembro, mas 936? Adão, irmãos, quando tinha Abel e Caim, já tinha muitos irmãos deles. Gente espalhada na terra. Só que o Gênesis, o livro da criação, né, Bereshit, o livro da criação, a primeira frase do Gênesis é Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Então, esse livro do Gênesis, ele está preocupado em contar as criações, as origens. Ele não está doutrinando e nem explicando nada, mas contando as origens. Por isso o primeiro casal, o primeiro homicídio, e aí vai. Então, irmãos, aí vem alguém com a novidade. Não, os gigantes, porque o outro povo, com o povo de Caim, começa a trazer uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. Aqueles gigantes na terra, eles eram demônios, eram anjos. Não, a Bíblia diz que são assexuais. Quando você quer entender a palavra de Deus, tem certas coisas que tem que ir para o universo bíblico. Quem falou que os anjos são assexuais? Jesus Cristo. Então, como que eu vou pegar Gênesis 6? Eu estou falando mais para quem já está por dentro desse assunto, né? Vou pegar Gênesis 6 e falar que os anjos tiveram relação com as filhas de Deus. E aí nasceu o gigante. Eles são assexuais. Aí fica aquela briga teológica, ao invés de brigarmos para sermos santos, para sermos de Deus, para termos compromisso com Deus. Então, novas verdades. Há princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em uma seita, em relação à palavra de Deus. Um desses princípios diz respeito, por exemplo, à salvação, que o homem é aquele que para ser salvo precisa de algo mais, algo a mais, algo além de Jesus Cristo. Todo lugar que você for que tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo, a não ser ter Jesus, fuja, porque é seita. Jesus é o Salvador. Foi Jesus que ao lado daquele ladrão na cruz disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém tem essa autoridade a não ser o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Amém? E aí, não é assim que a Bíblia ensina. Outra coisa, novas interpretações da Bíblia. Isso está caracterizando uma seita. Sectários empregam meios que não são legítimos para interpretar a Bíblia. Os meios corretos para a interpretação são observação do momento histórico. O que está acontecendo quando este livro foi escrito? O pano de fundo. O que estava na mente do autor? Houve alguma pergunta para ele quando ele escreveu essa carta, esse livro? Qual que é a intenção dele em trazer certas coisas difíceis de interpretar para nós hoje? Estudo da gramática, o uso das palavras que foram colocadas, as expressões da época, né? O hebraísmo, a observação sobre o que está exposto deve ser interpretado, se aquilo que está colocado deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. Então, agora, pastor, está complicado, pastor. Não, essas coisas que eu estou falando, porque as seitas pegam isso aqui para complicar mesmo. Mas o que você precisa saber, a Bíblia explica claramente. Tudo que você precisa saber para servir a Deus, para andar com Deus, para santificar a sua vida, para ter uma vida com Deus, é fácil entender. É fácil. Agora nós estamos falando porque a seita complica isso para induzir a pessoa, enganar a pessoa. Entendeu? Uma fonte não bíblica dá autoridade. Outra coisa que identifica e caracteriza uma seita. Em uma seita, a Bíblia é uma fonte secundária. Não é primária. Os seguidores creem na Bíblia de forma parcial, ou simplesmente não acreditam nas Escrituras.
admitem às vezes que alguns livros são inspirados. Consideram, no entanto, que seus próprios escritos têm maior autoridade que a palavra. Aí tem uma seita por aí, que para entender a Bíblia tem que ler um segundo livro. Eu não vou adiantar muita coisa para não ficar abrindo curiosidade e perguntas desnecessárias, porque nós vamos tratar tudo isso. Não, para entender a Bíblia tem que ter o livro deles. Isso já caracteriza uma seita, porque a Bíblia se auto-explica. Você quer estudar a Bíblia? Conhecer a Bíblia? Estude a Bíblia. Como assim estudar a Bíblia? Para estudar a Bíblia tem que estudar a Bíblia? Porque nós não temos que estudar o estudo dos estudos. Nós temos que estudar a palavra. Ela se explica. Ela não se contradiz. Esse livro é de Deus. Qual um escritor famoso e respeitado aí? Rubem Alves. Machado de Assis. E aí vai. Se nós pegarmos esses livros deles, os mais lidos e importantes, e você levar para uma pessoa que está na sarjeta, ela vai ler esse livro, pode até se emocionar e chorar, mas não vai acontecer nada além. Mas se você levar a Bíblia e a pessoa começar a ler a palavra de Deus, esse livro vai transformar a vida da pessoa. Esse é o livro de Deus. A gente fica sem jeito ao ouvir verdades mesmo. Se você estiver no banco aí meio atacado pelas verdades que você está ouvindo, é porque Deus está libertando você e a sua mente. Esse livro me lavou. Esse livro transformou a minha vida. Eu ia para o banheiro, no mundo, ia para o banheiro e tinha lá um Novo Testamento dos Gideões. E eu lia o Novo Testamento, às vezes bêbado, no banheiro lá no vaso. E eu lia, e aquelas palavras saltavam. Eu não entendia muita coisa, eu entendia pouquíssima coisa. Mas o que eu entendia, eu falava, meu Deus, então, para ir para o céu tem que ser crente. Crente eu não dou conta. Nunca eu dou conta de ser crente. Aí eu ficava assim, eu falava, Deus, se eu for morrer, o Senhor me dá um tempo para me pedir perdão para os meus pecados, que eu não quero ir para o inferno, tem dó de mim. Porque aquele pouco que eu entendia, já me cobrava mudança. E o que me encantou, no sentido simples dessa palavra, encantou, não de encantamentos errados, foi quando Jesus me transformou em 17 de setembro de 93, que eu abri a Bíblia para ler, eu estava entendendo tudo. E eu li a palavra de Deus chorando, porque agora eu entendia. E eu entendi outra coisa, esse livro é divino, ele é santo, ele incomoda e toca na gente, mas quando a gente está com o autor dele, a gente entende o que ele escreveu. Está gostando ou não? Então, irmão, eles não admitem que esta palavra por si só é o livro de Deus. Então tem que ter a revelação da senhora fulana de tal. Tem que ter a revelação dos fulanos que estudaram, do fulano que teve uma visão do anjo para interpretar a Bíblia. Não, essa palavra é a palavra única de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Passarão todas as coisas, mas a palavra permanece e ela será aberta naquele dia diante de todos nós. Por isso que ninguém conseguiu queimar todos os exemplares da Bíblia, embora tentaram. Está aqui na nossa mão a palavra de Deus. Outra coisa que caracteriza uma seita. 4. Outro Jesus. Como assim? É o que Paulo falou e nós lemos em 2 Coríntios 11, 3 e 4. Ele diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, existe um outro Cristo sendo pregado, existe um outro Espírito sendo dado, existe um outro Evangelho. 1 de João 4,1 fala para nós discernirmos os Espíritos, se eles vêm de Deus. É sério, um dos dons principais que a igreja deve buscar hoje é o dom do discernimento dos Espíritos. Não venha para mim, meu irmão, com técnica e falar grosso, que Deus não sei o que, não sei o que. Não adianta, tem que ter a verdade bíblica junto. Tem que ter respaldo da palavra, do Evangelho. Paulo é tão claro nisso que ele disse: se alguém vier aqui pregar outro evangelho do que esse que eu preguei para vocês, seja anátema. Ou mesmo eu, ou outro anjo, falar outro evangelho, sejamos anátemas, malditos. Porque o evangelho já está pronto, já está aí, já está selado. É a palavra de Deus, não adianta. Irmãos, não chegue para um pastor e diga: pastor, eu ouvi um outro pastor dizendo que a gente pode mentir pelo menos uma vez por dia, porque isso e aquilo. E não faça essa pergunta, já está escrito na Bíblia que ficarão de fora os mentirosos. Ah, me disseram que eu posso adulterar uma vez por ano. Aonde que está escrito? Não, mas o homem é de Deus. O homem, ele vive 40 dias no monte orando e jejuando, mas ele não pode mudar a Bíblia. Não, pastor, ele ficou 2 anos sem comer e desceu do céu. Não adianta. Não, nenhum anjo pode alterar essa palavra. A palavra já está aí nas nossas mãos. A palavra está aí e ela é clara. Não, pastor, eu arrumei um outro lugar, porque nesse lugar eu posso fazer o que eu gosto de fazer. Tudo bem, se você gosta de fazer, pode fazer lá, e é bíblico, não há problema. Agora, se não é bíblico, ninguém libera o que a Bíblia não liberou. É aquele negócio, a gente pode fugir da verdade, mas a gente acerta com ela. Você pode fugir de fazer uma coisa que deve fazer, mas você vai ter um acerto lá na frente com aquela mesma coisa. Eu conheci uma pessoa, e vocês, alguns aqui conheceram, que ele foi parando de comer. Ao ponto que 2 ou 3 grãos de feijão era muito para ele. E ele teve que precisar de alimentar, mas não ter como alimentar. Ele precisou daquilo que ele abriu mão. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, e se eu não trabalhar, mas você não está com problema de saúde? Estou, mas eu tenho que trabalhar. E aí se você for internado? Aí você para. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, meu irmão. Faça o que tem que fazer. Encare o que tem que encarar. E a verdade é igual isso. Verdade a gente não foge, verdade a gente abraça. E conhecereis a verdade vos libertará. Verdade a gente ama. Verdade a gente estuda mais ainda, porque verdade é verdade. Então, não adianta, irmãos. O Jesus da Bíblia, ele é correto. Ele não se vende, ele não é enganado. Jesus a gente serve com temor e tremor, com compromisso. A gente tem que ter medo de pecar contra Jesus. Eu não sirvo Jesus por medo, não estou falando para você servir por medo, mas eu estou falando para você ter medo de pecar. Por quê? Porque se você ama Jesus e pecar, você perde ele. O pecado nos separa de Deus. Nos afasta de Deus. Amém. E Jesus, irmãos, ele é o Salvador. Isso quer dizer que a graça não salva. Embora esse Jesus traga para nós a graça.
Dá para entender isso ou é difícil? Porque tem gente que endeusa a graça. E tudo pela graça. Pode pecar, pode fazer o que for e continua. Com a graça, com Deus, nós vamos ter muita surpresa no céu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não adianta estar na igreja, falar em língua estranha, dar glória a Deus, ser usado em dons, se não temos uma vida nesse evangelho. Esse evangelho tem que ser vivido. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É para aqueles que não praticam a palavra, não vivem a palavra. Abra aí as escrituras e vamos ver. É assim que será o juízo. Essa palavra. Quer verificar aí? João 12, por favor. João 12. Quarenta e seis. Irmãos, a respeito do decreto, nosso pastor Leordino, pastor presidente do Conselho de Pastores de Anápolis, nos deu a informação que o nosso vice-prefeito, Márcio Cante, está conversando com o prefeito para ver o que faz para não tomar essa decisão da forma que estava para ser tomada. Então, nós prosseguimos da mesma maneira, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas continuamos fazendo o nosso papel correto. Tá bom, meus irmãos? 12:46 de João, o Evangelho. Eu sou, palavras de Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aí não acaba aí, né? Porque se acabasse parece que ficaria bom demais. Aí ele continua. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Aí a pergunta para o texto, regra de hermenêutica. Quem? A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. E o dia aqui é com D maiúsculo. O dia do julgamento. Então, o que vai julgar as pessoas não é a misericórdia de Deus. Não é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não. Quem vai julgar não é nem Jesus. E parece até soar uma heresia, mas é para você entender. Jesus que estará naquele trono usará a palavra. Assim como um juiz não julga as pessoas pelo que está no coração dele, pelo menos o juiz correto, o juiz honesto. Temos aqui alguns estudiosos e alguns advogados. Não, ele não julga e jamais pode julgar pelo que ele sente, pensa ou que ele tem caridade. Não, ele julga pela lei e as provas cabais que foram colocadas diante dele. Sim ou não? Então, irmãos, por que é que eu creio que o diabo usa as seitas? Porque ele quer desviar as pessoas do evangelho e esse evangelho vai julgar as pessoas. Não fuja jamais da verdade. Você pode mudar de igreja se Deus lhe dirigir para isso, mas se Deus lhe dirigir, Ele vai lhe dirigir para uma igreja mais séria do que essa. Porque Ele quer você mais ungido do que está. Quando alguém sai de uma igreja séria para ir para uma igreja menos séria, vamos usar esse termo, eu sei que a pessoa não está bem com Deus. Porque a gente que quer Deus, a gente quer crescer. Sim ou não? Outra coisa, profecias falsas.
as verdades sobre céu e inferno nas seitas dependem, na maioria das vezes, das visões que seus fundadores tiveram ou continuam tendo. É comum a ausência da graça de Deus e a desconsideração de seu juízo sobre os pecadores. Eu já participei de alguns cursos, de alguns seminários e algumas tantas coisas no estudo da palavra, que eu ouvi um camarada dizer que não existe inferno, e ele é doutor em teologia. Se não existe inferno, para que Jesus veio? A prova que existe inferno é Jesus na cruz. E aí, como alguém quer se livrar do inferno e não tem vida para isso, é melhor crer que não tem inferno. E aceita, prega isso e ajuda esse incauto se perder mais ainda. Um dia, novo convertido. Eu nunca fui de levar desaforo para casa no sentido de alguém falar assim, você vai perder. Jesus, me dá sabedoria. Aí um camarada, na época da presbiteriana tradicional, eu converti lá, e esse camarada converteu, porque converter a gente é virar as costas para alguma coisa e ir para outra. Converteu para uma seita. E lá na seita, ele dizendo que estava bem, que não sei o quê, e eu novo convertido, cheguei, rapaz, eu fiquei, por quê? Porque Jesus tinha acabado de me fazer nascer de novo. Eu estava cheinho de Deus e alegre demais, querendo mais de Jesus. Todo querendo descobrir mais coisas e crescer. E o camarada que está lá onde eu quero crescer, abandona o lugar para ir para um lugar que eu já tinha passado por lá. Falei, rapaz, você está doido, bochecha. Eu podia falar bochecha, não? Alguém pode identificar pela internet. Você está doido? Como é que você fala um negócio desse? Ele disse, não, é porque eu sempre criei na doutrina desse lugar. O que você crê? Deus é amor. Deus não condena ninguém. Esse Deus dos cristãos é um Deus que muito, muito mal. Ele condena as pessoas. Ora, esse Deus vai levar alguém para o inferno. Não, eu creio na salvação de todos. E fez aquele discurso. Eu olhei para ele assim, Jesus, me dá uma palavra para esse desviado aqui, Jesus. Eu estava indignado. Sabe que a pessoa, eu lembro do Everaldo, né? O Everaldo, um presbítero, uma vez mentiu para ele. E o Everaldo era um índio bravo. Converteu aqui de uma vez, né? E o presbítero mentiu para ele. Ele disse, pastor, eu estou aqui para conversar com o senhor. Aí, pastor, o senhor deixa eu dar um murro na boca dele? Eu falei, não pode, rapaz, está ficando doido. Ele é um presbítero. Falou, mentiroso, pastor. Ele mentiu, pastor. Me deu uma vontade, pastor. Mas não posso mesmo, não, porque não pode, Everaldo. Pelo amor de Deus, meu irmão. É assim, assim, assim. Porque o novo convertido, ele está com tanta vontade de glorificar Jesus, que é perigoso ele odiar quem deixou de glorificar Jesus. Tem que ter um controle. E aí esse camarada falou, e amor. Eu falei, você tem 3 filhos, não tem? Já fui no ataque. Ele disse, tem. E um deles era especial. E um é especial, né? Ele falou, se chegar uns 3 bandidos com metralhadora na mão e metralhar você assim, matar seus filhos com um punhado de tiro assim, esse camarada vai para o inferno. Eu falei, mas você não crê no inferno? Esse é o negócio. A gente, quando se enche de justiça, quer mandar alguém para o inferno. E Deus, que é o justo, o juiz não pode? Pode. Ele é dono de todas as coisas, e Ele é dono da verdade. E Ele é tão maravilhoso que Ele disse para nós, vinde a mim todos vós. Ele quer salvar. Só que nós, com a nossa ignorância, escolhemos a forma de doutrina e a forma de amor que queremos. Com Deus não é assim não. Aqui está a Bíblia e esta é a forma de Deus.
Aí vem uma seita, em nome do amor, estamos ajudando todo mundo. Não, aqui os dízimos da igreja é para construir casas. Nós já construímos 50 mil casas. Não, aqui todo mundo divide o salário com todo mundo. E não sei o quê. Mas tem salvação? Jesus é o salvador dessa igreja, desse lugar. Porque obra de caridade não salva. Faça o bem para todos quando depender de você. Mas a sua salvação não vem pelas obras. É por Jesus Cristo e você vivendo a palavra. E aí vem um punhado de profecias, né? A irmã, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, Deus mandou eu separar do meu marido. E que ele tem outro para mim. Falei, esse Deus é fraquinho, hein, irmã? Ele podia mudar seu marido, está arrumando outra confusão para você. Deus pode ou não pode? Pode ou não pode? Não, aí vem Já viu aquela pessoa que chega na casa de uma profeta e diz: estou sofrendo, meu marido me bateu. E ela: eis que te digo, eu ferirei aquele. Pegou as dores. E às vezes a bichinha apanhou porque xingou ele. Ô crente, Jesus me ajuda. Pastores estão me perseguindo e Deus falou que não é para mim ir mais nessa igreja. Ah, irmã, esse Deus aí deve ser de alguma seita. Como assim, pastor? O senhor não tem medo de errar? Não tem não, porque a Bíblia diz que o irmão que me perseguiu, eu devo abençoar ele. Pastor, Deus mandou eu sair do meio do grupo e não frequentar mais. Ué, será que Deus está caducando, irmã? Por quê? Porque Ele está falando para andar com quem serve Ele. Para ser exemplo no meio dos fiéis. No meio dos fiéis. Que é para perdoar, para amar, para orar, para interceder, para admoestar, para edificar. E Ele mandou resplandecer no meio de uma geração perversa e corrompida, muito mais no meio do povo de Deus. Quando é que nós vamos crescer fugindo da igreja? Os desigrejados por aí, que eles ficam bravos. Você fala alguma coisa, eles te xingam. Põem umas coisas loucas contra a sua vida. E Jesus mandando não deixar de congregar. Deus não mandou deixar, não deixe de ser igreja, porque eles defendem que igreja sou eu, e realmente eu sou igreja, você é igreja, mas eu posso fazer e ir onde eu quiser. Não, não deixando de congregar, é estar junto. Muita gente é guiado por profecia, como no mundo, na vida antiga, nós éramos guiados por horóscopo. É como lá o Josafá chamando o profeta. E o Acabe dizendo: isso eu não quero não. Não. Vocês só falam contra mim. O cara vivia errado. Fez um casamento errado. Levantou contra o povo de Deus. E queria que os profetas falassem bem para ele. É assim, a pessoa está em adultério, a pessoa está errada, aí ela não quer ir em igreja onde a pregação manda consertar a vida. Que é aí onde fala que Deus é contigo, Deus abriu a porta, você vai sair daqui abençoado, e o carro, a chave do carro está na sua... Eita, igreja maravilhosa. Claro que Deus fala tudo isso e tem falado no meio de nós. E tem vários profetas aqui usados. Estou falando da pessoa que deixa se levar por profecias que não são de Deus. Aqui a profecia, ó. Toda profecia tem que ser ouvida pela peneira da palavra. Ouve tudo, retende o bem. É igual comer peixe. Quem já comeu peixe? E quem já comeu... Meu Deus, como é que é o nome daquele peixe?
traíra. Se não souber fazer, como diz um bom baiano, lascou. Tem espinho demais, né, Nilton? Mas tem um jeito de fazer que vira um pirão gostoso. Então, peixe, a gente tem que aprender a comer a carne e tirar o... Profecia do mesmo jeito, tira o espinho, veja o que é de Deus. Viu? Tem hora que a profecia não é toda de Deus, porque a pessoa foi usada por Deus, mas quis trazer uma informação a mais. Já viu aquelas... É claro que Deus faz isso também, mas já viu aquelas pessoas que dizem assim, e eis que volto para o meu Pai. Jesus não sai do trono. Jesus sai do trono? Hã? Ele está no meio de nós? Está pelo Espírito Santo, mas ele está à destra do Pai sentado no trono. Não existe eu volto para o Pai, ele já está no lugar que está. Só que a gente fala isso para mostrar para a pessoa que Zé Fini, você errou. Mas a profecia foi de Deus? Se foi de Deus, essas palavras é que não foram, o restante foi tudo de Deus. Tem que ter discernimento. Aí tem a pessoa que é a profeta da igreja. Deus faz isso, faz, e Deus vai levantar profetas nessa igreja mais ainda. Mas tem gente que só obedece o que aquela mulher fala e não o que a Bíblia, o que a pessoa ensina da Bíblia. Que aquele homem fala e não o que prega-se na palavra. Voltemo-nos para o Evangelho, para a palavra. É a palavra que é a verdade. Ninguém muda essa palavra. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra não passa. Outra coisa que, aleluia. Outra coisa que caracteriza uma seita: exclusivismo. Só essa igreja salva. Tem uma dessas seitas aí, que a pessoa pode, em casa, tomar um copão de cachaça que não tem problema. Tem uma dessas seitas aí, que se o pastor for para lá, tem que batizar de novo. Caracteriza uma seita. Porque se já foi batizado conforme a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de fato foi batizado porque se arrependeu dos pecados e queria servir a Deus, pronto, um só batismo. Não, se não fizer parte da igreja, não é salvo. E a pessoa que adultera naquela igreja, se for excluída, não aceita de volta, não tem perdão. E o meu Jesus só tem um pecado que ele não perdoa: blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que entender, olhar para a palavra de Deus e andar no trilho da palavra de Deus. O caminho do discernimento, vamos aprender? O caminho do discernimento? Abra lá Mateus 7, tão conhecido. Mateus 7. Tem crente aí? Quem está em pecado, diga amém. Só uns 3, ó. Quem está arrependido, dê glória. Nossa, pouca gente arrependido. Eu estou arrependido, glória a Deus. Vamos lá. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos. Irmãos, por seus frutos os conhecereis. Tem gente que prega, que canta, que fala, que não sei o quê, mas vive xingando os outros. Comprando e não pagando.
adulterando, está no quarto casamento. E ainda tem uma multidão que segue. Eu conheço lugares aqui no Brasil, fora do Brasil, que o camarada deixou a família, casou com a pessoa da igreja, saiu da igreja, num escândalo terrível, abriu uma igreja, metade dos crentes foi para lá. Como que vai ficar? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uma coisa importante aqui primeiro para observar. A árvore que dá mau fruto é cortada. Capítulo 15 de João, Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que não dá fruto é cortado, seca-se e queima. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. A pessoa que para de produzir, ela está se arriscando e está arriscando a perder a sua salvação. Tem que levantar, tem que se colocar em ação. Amém? Mas vamos lá. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, e lemos no Novo Testamento, nós encontramos vários falsos profetas. E Jesus aqui, ele vem e nos avisa. E fala como reconhecê-los, conhecê-los. Lá no sermão profético em Mateus 24:11, Jesus fala que nos últimos dias, esses falsos profetas, muitos falsos profetas surgirão e enganarão. Não está dizendo, e vai ver se engana. Enganarão a muitos. Irmãos, às vezes você olha nas redes sociais, aqueles camaradas que tem uma forma de ser mais ou menos como nós estamos dizendo aqui, com palavras distorcidas, não sei o quê, tem lá 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores. E pregando heresia. Falando que Jesus falou para o pai, olha, escuta isso. Jesus falou: pai, vem cá. Aí o Adão estava lá para pecar, para pegar do fruto, eu disse: pai, se eu tivesse lá até eu tinha feito isso. Jesus falou para o pai. Irmão, Adão, olha que absurdo, tem gente que dá glória a Deus, é a nossa humanidade, olha que é a nossa humanidade, ele está revelando a nossa humanidade. Jesus, Adão lá dentro do jardim só tinha Eva. Jesus veio no meio de uma corrupção tremenda, cheia de prostitutas, de prostitutos, de homossexualismo, de cachaça, de matar, de roubar, de guerra. Jesus veio, palmilhou no meio de nós, não achou um pecado nele. Aí Jesus fala para o pai que se tivesse lá tinha tomado do fruto. E aí as pessoas, like, nossa, esse é o cara, não sei o quê. Irmãos, pelo amor de Deus, o cara é Jesus. A pessoa que nós devemos olhar, admirar e seguir é Jesus. Ai, pastor, mas eu gosto de seguir as postagens do senhor lá no Facebook, os que gostam, né? Eu gosto de seguir lá não sei o quê. Pois é, mas você gosta de seguir porque as palavras lá são para Jesus e para você seguir Jesus. Porque ninguém segue um ao outro, nós seguimos Jesus. Então, nós temos que conhecer pelos frutos. Não adianta ver uma árvore frondosa, bonita, as folhas verdes, mas se não tem fruto, a árvore é má.
E se o fruto não é bom, árvore má de novo. Jesus chegou numa figueira lá, aquela coisa mais linda de folha, procurou, não achou fruto, amaldiçoou, ela morreu. Não pode ter folha somente, tem que ter fruto. Não pode só vestir um ternão e pensar que é o fulano de tal. Não, você não é nada e eu não sou nada por causa de terno, irmão. Tem que ter fruto. Frutos de justiça. Frutos que glorificam o nome do Senhor. Frutos que faz com que a família viva melhor. A árvore boa. O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas não foi enviado por ele. E como posso saber se esse profeta vem do Senhor ou não? Observe os frutos. Pergunte se a doutrina daquele profeta glorifica a Deus. Se Jesus Cristo é pregado como Salvador e Senhor. Principalmente Senhor. Se restaura relacionamentos. Se traz vida e poder espiritual. Pergunte se na vida desse profeta há pelo menos um pouco de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem que ter fruto. Eu gosto daquele irmão lá, mas eu fiquei sabendo que o problema é esse, irmão. Se ficou sabendo que o fruto não é bom, então não é profeta de Deus ainda. Pode ser amanhã. A árvore má, nosso Senhor afirmou claramente que a árvore má não pode produzir frutos bons. Jamais, você jamais vai poder colher uva num espinheiro, ou figo num pé de ervas daninhas. Olha, Jesus mudou a metáfora do lobo e da ovelha no contexto aqui para a árvore e seus frutos. Porque nenhuma árvore pode se disfarçar ou esconder sua identidade por muito tempo. Daqui um pouco acabou, você vai cortar ela. Agora o lobo, vestido de ovelha. Se o coração de uma pessoa se revela em suas palavras, como a árvore se conhece pelos seus frutos, temos a responsabilidade de experimentar um profeta pelos seus ensinamentos. John Stott. O que é que você está aprendendo desse profeta que você ouve? O que é que você está aprendendo dessa profeta que você ouve? Você está saindo com um coração vingativo? Você está saindo com um coração de cobrança? Ou você está saindo com um coração de perdoador? Um coração de quem vai ajudar até os inimigos. Nós vamos encerrar com essa parte. 6 deveres do homem perante Deus. É rápido agora. Deu para entender o que é uma seita? O que é heresia? Sim ou não? 6 deveres do homem perante Deus. Primeiro, diga, crer. 11:6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer Deus? Alguém aqui quer Deus? Tem que crer. E crer na Bíblia Sagrada não é crer de saber, é crer de viver porque sabe. Segundo, amar. 10:27 Lucas. Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Você quer ser uma pessoa de Deus? Tem que crer, tem que amar. Terceira coisa, tem que ter temor, tem que temer. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Quer ter Deus? Tenha temor.
O que é temor? É zelos no grego, que quer dizer respeito profundo a Deus. Eu estou na igreja, não tenho coragem de ligar a internet, porque Deus é o Senhor da casa. Temor, não tenho coragem de ficar inventando história, de fazer anedotas de coisas sérias, e nem de ficar olhando para partes do irmão, para partes da irmã, tentando conquistas, não tem coragem. É a casa de Deus. Deus está nesse lugar de maneira especial. Quarto, adorar. Você é de Deus, você quer Deus? Crer, amar, temer, adorar. 4:10 de Mateus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O culto não é para o homem, o culto não é para a igreja, o culto é para Deus. Por isso que nos meus aniversários também eu não gosto de ficar dando oportunidade, e eu não me sinto bem, e eu estou falando diante do meu pai, e eu não sou mentiroso. Não me sinto bem a pessoa pegar o microfone e falar: pastor, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Tem uns que falam a verdade, outros fazem o discurso e aquelas coisas todas. Não me sinto bem, porque se nós fizemos alguma coisa que fez diferença, foi a graça de Deus em nós e pronto. Então não precisa de falar. Vamos comer carne e pronto, se for o caso. Porque a Ele toda glória, todo louvor, toda honra, toda adoração é para o Deus que nós servimos, é Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Adorar. Quinto, servir. Esse Deus a gente serve. Versículo 2, o Salmo: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. A gente serve. E o último verbo, santificar. Romanos 6:22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tessalonicenses 1, 4:7, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 aos Coríntios 7:1, pelo que Deus está falando no contexto para a gente sair do meio, não tocar em nada impuro, nos santificar o corpo e o espírito e aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Este é o papel do homem: crer, amar, temer, adorar, servir, santificar. A ênfase bíblica não é religiosa, mas a comunhão com Deus, que não poderá ser obtida sem Jesus Cristo. Sendo assim, esses verbos servem para dar direção segura do que Deus pede de cada homem que o busca. Isso aqui, o segredo não é você estar na igreja, é você ser igreja. É você vir e viver o que você ouve, o que você aprende. Porque nenhuma forma de ritual vai nos salvar, mas estar em Cristo já nos faz salvos. Amém? Olha, o método simples para você memorizar o que é identificar uma seita. Diga assim: se identifica uma seita pelas 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação
Divisão. Como que eu vou entender isso? Adição. A seita sempre adiciona alguma coisa a mais. Um livro, uma doutrina, uma outra autoridade, e aí aumenta. Olha o que Timóteo diz, o que Paulo disse a Timóteo, 2, 3, 15 a 17, muito conhecido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra se fecha. Então não aceite nada além da palavra. 13:8 de 2 aos Coríntios. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Outra, subtração. Quando a seita subtrai algo da pessoa de Jesus. Uns veem Jesus como médium, como profeta, como algo que o diminui. Jesus, irmãos, pode ser chamado de médico dos médicos, mas ele não é médico dos médicos, ele é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único Salvador eterno. Jesus não é um ser criado, não é um anjo, não é um ser humano apenas, ele não foi só ser humano, ele é Deus. Ele é desde a eternidade, ele é o único que pode salvar. Não deixe diminuir. Outra coisa, multiplicar. Multiplica as formas pelas quais a humanidade pode ser salva. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo, segundo eles. Para as seitas, a salvação não é apenas pela graça. Pregam a salvação por obras. Irmãos, obras não salvam, mas o salvo tem obras. É aquele negócio, você não é salvo pelas obras que pratica, mas é conhecido pelas obras que faz. Outras pregam que a vida eterna somente será concedida aos que guardarem a lei. Jesus venceu a lei por nós. Irmãos, se nós tivéssemos que viver a lei, todos nós estaríamos condenados. Quem já mentiu aqui? Ananias e Safira mentiu e pum, morreu. Os que adulteraram, irmãos, se pela lei nós fôssemos julgados. Só que eis o Jesus que é maior que a lei. Só que entenda isso, quando nós nos convertemos, a lei é colocada no nosso coração. A gente luta todo dia para viver. Entende isso? Então, irmãos, algumas negam a existência do pecado, outras negam a eficácia do sangue de Cristo para libertar e limpar o pecador. Não, só Jesus salva, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e em Cristo somos novas criaturas. E outra coisa é a divisão. Divide o mérito da salvação de Jesus com os méritos da igreja. Dizem que não poderão ser salvos se não fizerem parte da igreja que serve. Pregam que sua igreja salva. Jesus salva. Não, volto a dizer, não havia igreja na cruz. Jesus estava na cruz e o ladrão da cruz foi salvo. Jesus salva, mas todo salvo está na casa de Deus. Fique sobre os pés. Quero ler Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, se eu estiver andando nas boas obras, é porque eu estou com Cristo. Entende? Essa foi uma introdução para a gente entender sobre as seitas. E nós vamos entrar nas seitas a partir da terça-feira que vem. E aí nós vamos falar quando foi fundada, qual o nome do seu fundador, o que acontecia na época, algumas nós vamos falar, qual que é a doutrina daquela igreja,
o que biblicamente não está correto naquela igreja e etc. Dizer o que está certo, o que está errado, pela palavra de Deus, não quer dizer que eu estarei condenando pessoas. Porque eu creio que Jesus vai salvar a gente em tudo quanto é canto, porque Ele é o Salvador. Mas a verdade tem que ser dita. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o primeiro dia desse seminário, a introdução foi feita, e nós te pedimos, abra a porta da palavra, quebra as cadeias do inferno, tira toda e qualquer oposição espiritual, e nos dê entendimento e direção para esse tema, que muitas vezes é mal entendido, e às vezes rejeitado, mas nos ensina a ir no caminho que o Senhor traz as verdades, e as tuas verdades nos libertam. Ajuda, meu Pai, na compreensão, na direção e na libertação. Assim abençoe, e nós queremos te louvar, porque somos livres. Não estamos acorrentados a uma denominação, embora amamos a denominação. Não estamos acorrentados em rituais, em dias, em festas, mas amamos viver os dias que glorificam o teu nome. Estamos aqui, Senhor. Tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado, e em Cristo somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. Confirma as tuas obras, abençoa o seminário, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por todas as pessoas. Eu vou dizer o nome e vamos passando brevemente aí, por favor, rapidamente. Emanuel, Guilherme, Geraldo Siqueira, José Mateus, Reginaldo Souza, Manuela Stefano Honório, vai fazer a cirurgia. Regiane Patioli, parente da irmã Aparecida. Altino, Odília, mãe do diácono Marcos. Eita, deu Covid, Marcos? Cadê o Marcos? Está lá fora. Edna, irmã do diácono Marcos também. Vamos orar, meus irmãos. Ana Maria Torres, Joyce Luiza, Pedro Melo, Marlene Mendes, Gustavo, leucemia, Pedro Carvalho, Jackson, Enésio e família, Ézio e família, Gabriele e família, Lucileide, Luciana, Lúcia, Alcides, Maria Rosalina, Evelyn e Aparecida, Lohane, Sueli de Souza e família, Tupaciguara, Deusina, Deusirena, Patrícia Gomes, Ana Beatriz Gomes, Ana Maria e família, Gina, Carla e Nayara, Eleusa Buguerone, Cecília, Isabel, Elton, Bruno, Charles, Mariela e Thalita, Isabel, João, Divina Aparecida Romero, Maria Creuza, Gaspar e Maria Clara, Covid. Ângelo, Capão da Canoa, cirurgia. Lídia e família, Ruth Borges, Mato Grosso, filho. Vamos orar por esses irmãos todos. Levantemos as mãos, Senhor. Levantemos as mãos, irmãos. No nome do Senhor vamos crer. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Visita agora estas vidas, meu Pai. Nós estendemos as mãos em favor dessas vidas. Ó Deus de milagres, ó Deus de curas e sinais, ó Deus que repreende o mal, que destrói o mal, ó Deus que elimina a Covid, que cura. Visita a mamãe do Marcos, sua irmã. Faça a obra agora. Confirma o milagre agora. Abençoe essas vidas, Pai. Traga salvação, libertação. Traga o livramento, tira a confusão, tira a depressão. Cura, tira os cálculos renais. Opera a cura agora, meu Pai. Abençoa agora, meu Deus. Abençoe Rafael e família. Abençoe Kate e família. Abençoe meu Pai, Eduardo e família. Abençoe, meu Deus, toca agora. Confirma a bênção. Confirma o milagre da aprovação da irmã Kátia.
lá nos Estados Unidos, naquele concurso. Abençoe meu pai, a irmã Michele na Irlanda, dá aquela vitória. Managasukita Ramai, ó Deus Todo-Poderoso, abençoe meu Deus e dá vitória. A irmã Soraya lá em Oviedo, garante as obras do Senhor, dá vitória ao teu povo, dá vitória a este que está orando agora, da sua casa, desta igreja, onde tiver alguém orando e clamando, dá vitória agora, cura da enfermidade, liberta do mal, traga saúde, traga bênção, traga força. Meu Pai, renova esta pessoa, tira a cegueira espiritual, a surdez espiritual, traga salvação, faça as obras, em nome de Jesus. Jair e Creuza, Maria Inês, Nildete, Maria de Freitas, Gilberto, Isaltino, Nivaldo, Divina Ivonete, toca meu Pai, faz as obras, em nome de Jesus faça as obras. Vanderlei Francisco, faça as obras lá em Bom Jesus, ó meu Deus, ó meu Pai. Valdoir, lá no Rio Grande do Sul, faça a obra, receba saúde, irmão, receba, irmã, receba cura, enfermidade saia, mal saia, perturbação saia, enfermidade saia, em nome de Jesus. Receba saúde, receba a bênção, receba a graça, confirma, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Faça um milagre na vida de Vera Spielman. Faz a obra, meu Pai, repreendendo o mal. Traga vitória, traga bênção, traga direção, traga o socorro. Ó Deus, entra pela internet em socorro destas pessoas que estão orando agora, que estão clamando pela internet, que estão clamando agora. Receba saúde, receba saúde, receba vitaminas dos céus, hormônios dos céus, receba anticorpos dos céus, a proteção máxima do sangue de Jesus sobre a sua vida. Assim seja abençoado, em nome de Jesus assim oramos. E os que concordam digam amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Na cantina tem canjica com amendoim, pamonha, sal e doce, uma delícia. Naquela porta que está sendo aberta, você se conduz àquela porta. Levante suas mãos, por favor, curva a sua cabeça. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja que vive o Evangelho do Senhor Jesus, a igreja que confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, a igreja que tem a esperança da volta do Senhor, e por isso se santifica servindo ao Senhor com alegria. Seja com todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, até a eternidade na Nova Jerusalém. Os que recebem vão dizer? Amém. Tome assento, Deus abençoe. Internauta, não se esqueça que é importante demais servirmos ao Senhor conforme a sua palavra. Leia a Bíblia. Pastor, eu entendo um pouco. Leia, vá lendo, e o Senhor vai te lavando, vai trazendo entendimento. Seja curiosa com a palavra. Não leu ainda? Começa do Evangelho de João. Leia João e depois volte até Mateus e vá até Judas. Não leia Apocalipse. Depois volte ao Gênesis, leia toda a Bíblia até o Apocalipse. Deus vai te dar entendimento e crescimento. É hora da verdade, e a verdade é a palavra e o Cristo da palavra. Deus te abençoe. Amém. Não sei mais onde foi a outra vez.